Amando sem limites. Aconteceu no Natal. Chorei bastante ao ter que me despedir do corpo que me abrigou por tantos anos. Mas o que mais me abalou foi retornar ao lar e vê-la ao lado de outro. Foi como se o mundo desabasse sobre mim. Não suportei a ideia de ter sido substituído e entrei em tremendo desespero e gritei: "Este lugar é meu, me pertence e não vou deixar nenhum estranho se apossar." Acabei por prejudicá-los, até mesmo meus próprios filhos. Estava em pleno choque de personalidade. O homem bom e compreensivo dera lugar a um possessivo e vingador. Corri o que pude para afogá-los no meu ódio egoístico. Na minha fúria, não percebi as consequências que atingiam meus rebentos. Se não bastasse, colocava-me na condição de vítima que fora usurpado. Na minha cegueira, proporcionei enfermidades diversas e dificuldades financeiras. Até quando vi o meu caçula sendo arrastado pelo meu egoísmo. Foi quando surgiu um pingo de arrependimento. Então, supliquei ajuda. Aquele que, no fundo, amava-me mais do que eu a mim mesmo. Como foi penoso para eu abrir a guarda. Relutava agora contra o orgulho, que não resiste ao amor, e fui socorrido para minha sorte. Hoje, vejo que o amor não é desdenhoso e nem escraviza. Não machuca a quem quer que seja, nem na condição de companheira, filho ou na amizade. Somos todos filhos, em iguais condições de partida e de amor. Digo-vos, meus queridos, perdoem de verdade, amem de verdade, pois a mágoa se transforma em melancolia e depois em discórdia. O ressentimento cresce até se transformar em ódio, que é uma chaga terrível que alimenta o espírito para a selvageria e a cegueira, obscurecendo os sentimentos, fazendo com que voltemos à condição de animal. Amem perdoando, não queiram chegar como cheguei. Do amigo que hoje ama, tentando perdoar a si mesmo. Gerson. Psicografia recebida por José Fernando Araújo em 4/8/2002, na reunião mediúnica da CEIU, Blumenau, Santa Catarina. Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Boa noite não, boa tarde, né? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, né? E que a paz do Divino Mestre seja sentido por todos nós. É interessante que eu não escolhi essa leitura. Eu abri o livro e ela caiu. Por quê? Eu não queria falar sobre esse assunto. Mas vamos lá. Aqui em cima a gente não tem querer. A gente fala aquilo que eles mandam a gente falar. O tema é: que buscai na vida? No Livro dos Espíritos, a questão 115, Kardec pergunta para os espíritos: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Aí o Espírito da Verdade responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem a ciência. Deu a cada um determinada missão, a fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente o aperfeiçoamento para o conhecimento da verdade, para aproximá-los dele. E que a felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançaram essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe. Alguns aceitam com submissão e alcançam prontamente a sua distinção. Outros, como eu, rebeldes, murmuram, por falta, permanece distanciado da perfeição e da felicidade prometida. Em seguida, ele faz uma outra pergunta. Segundo esses espíritos, seriam sua origem como criança, ignorante, sem experiência, adquirindo pouco a pouco o conhecimento que lhe falta, em decorrente de diferentes fontes de formas de vida, fases de vida?
E ele responde: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, segundo a sua docilidade. Ela aproveita mais ou menos, quer dizer, se a gente for dócil, tranquilo, a gente aproveita mais. E a vida do homem tem um termo, mas a vida espiritual é infinita. Aí eu fui buscar nos livros, né? Mas eu não achei nos livros. Eu achei andando por aqui, por esse mundão de Deus. Nós estamos em fase de decisão política, né? E é normal a gente olhar o Face, a revolta de cada um, né? Nós estamos em tempo de imediatismo. Eu quero para agora, tem que ser agora, tem que ser no meu jeito. Estamos na fase do consumismo. Eu tenho que ter aquele carro. Eu tenho que ter aquela pessoa junto de mim. Eu quero aquela casa. E nas frustrações, época de frustrações, não saber lidar com as perdas, não saber lidar com os nãos da vida, não saber lidar com as doenças que são impostas não, nós procuramos. Deus é Pai, é maravilhoso, Ele não castiga ninguém. Nós é que viemos aqui fazer a nossa lição de casa. Só que a gente acha assim, que somos sempre a última a bolacha do pacote, então nós queremos ser servidos. E o universo já serve a gente. Nós temos o ar, água, Blumenau, gente. Quando eu vim aqui para Blumenau, eu me achei no paraíso. Porque, meu Deus, em todos os lugares você vê água, você vê mata, você vê a natureza, você vê os bichinhos. Como chama esses gordinhos aí? As capivaras. Aquelas coisinhas redondinhas, fofinhas, andando por aí. Gente, é lindo. E aí, o que a gente faz? Reclama. Não tem nada para fazer. Gente, olha do lado. Então, nós estamos nessa hora, na época do desatento. Aos apegos fudis, né? Me apegar com as pessoas erradas. Elas não são erradas. O errado somos nós. Porque nós queremos uma pessoa do nosso lado para comandar, não para caminhar junto. Você faz assim, você faz assim, você faz assim. Senão eu não quero. E aí nós estamos chegando no final do ano para fazer o nosso balanço, né? O calendário humano. Só que assim, gente, a alma não tem calendário. Ela não tem fim. Ela é constante. A gente tem que estar sempre trabalhando, sempre evoluindo. Olha, tem uma hora que a gente dá uma desligadinha, Papai do Céu chega. Acabou. Vamos lá um pouquinho, descansar um pouco. Descansar não. Dizem os espíritos que não vão descansar. Tem os que vão trabalhar mesmo. É até vassoura, balde, né? Pois é. A coisa lá é séria, gente. Vocês estão querendo tirar férias? Não. Tem que trabalhar e muito. Então, a pergunta da palestra que a Anice me deu é: o que buscai na vida? Uma vida contemplativa, sem nada para fazer, né? As coisas caindo, vindo assim de graça para nós. Sendo que Ele deu inteligência. Nós somos bonitos, nós somos perfeitos, nós não somos que nem o ET. O ET deve ver a gente feia, mas assim como a gente vê, os nossos olhos, o nosso mundo, a gente vê ele feio. Mas ele deve ser bonito, dentro da classe dele, ele deve ser bonito. Assim como nós somos bonitos. Nós temos pernas, nós temos braços, inteligência, temos uma natureza maravilhosa. E aí eu pergunto, o que você está buscando para a tua vida?
Dentro da leitura Fonte Viva, eu fui buscar o que Emmanuel, através de Chico, diz no Evangelho. Jesus recomendou o aprendiz deixar o cadáver, o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim o morto, o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, uma grande diferença. O cadáver é uma carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambulam nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução. Cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizando egoísmo, vaidade, negando-se a partilhar experiências comuns. Nessa lição, Jesus fala, dá a impressão assim que ele não tem respeito algum para com os mortos. Não, ao contrário. É que naquela época, quando morria-se uma pessoa, ela era toda adornada, com as melhores roupas, com fios de ouro, com melhores perfumes, né? Ela era adornada, adorada, né? E aí Jesus já chamava atenção naquela época, para deixar os mortos e cuidar dos mortos, e a gente continuar levando a vida. Aí deve ser assim, alguém deve estar falando assim, mas que dureza, dona Sandra, que coisa horrorosa. Perder um ente querido dói. Dói sim, claro que dói. É uma dor que eu não quero pensar, não sei o tamanho. Mas Jesus fala que o importante é a gente adorar a vida, adornar a vida com conhecimento, com sabedoria. Não é aquele momento triste que nós temos que guardar na lembrança, mas o que nós temos que guardar na lembrança, o que de bom ele deixou aqui. Agradecendo sempre a companhia maravilhosa que esse ente querido, pai, mãe, irmão, filho, que já está do outro lado, agradecendo, não assim de palavras, mas agradecendo de coração a felicidade que ele proporcionou para a gente. No seu olhar, no seu falar, no seu andar, no seu sorriso. Isso é valorizar a vida. Valorizando com uma oração, nós nos introspectando, procurando o nosso silêncio interior, o nosso Deus universal, e pedindo para que Ele abrace esse ente querido, que momentaneamente ele se despojou do corpo físico, mas que lá ele brilha, esperando esse abraço desse pai, dessa mãe, desse irmão. Interessante que eu não queria falar sobre isso. E a leitura veio. Então, se eu estou falando, mãezinha, paizinho, aqueles que perderam esse ente querido, a partir de hoje, chore a saudade. Chore. É bom chorar a saudade. Chore essa dor, põe essa dor para fora. Partilhe essa experiência que parece ser comum. Sabe por que é comum? Um dia eu vou morrer. Um dia eu vou para o lado de lá. Assim como vocês. Vocês também, vocês não são eternos. Esse corpinho aqui daqui a pouco vai embora. Mas fica a essência. Eu vou lembrar do rostinho de vocês, da alegria, da intolerância, da impaciência, seja lá como for. Eu vou lembrar disso, eu vou levar isso. Então, eu vou glorificar a vida. E Jesus continua a lição. O que buscai?
mergulha-se em sepulcro de ouro, de vícios, de amarguras e ilusão, se vitimizando pela tentação da riqueza, moram em túmulos e cifrões, se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarcera-se em grandes sombras, se prestado pelo desalento, dorme no pranto da bancarrota moral, atormentados pelas mentiras que envolve a si mesmo, reside sob a lápide dos enganos fatais. Pois é, né? Quantas pessoas não se aceitam como elas são? A gente tem assim, eu não sou nada e nem contra a beleza. Eu acho assim, o Papai do Céu nos deu esse corpício, né, maravilhoso. Eu vou aonde eu quero, eu me movimento, eu falo, eu olho, eu cheiro. Então eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que cuidar dele. Eu não posso me endeusar, mas eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que pôr movimento nele, que é tão difícil. Mas tem que botar movimento, vocês têm que fazer ginástica, gente. Vocês têm que andar, vocês têm que tomar vitamina, né? É isso que mantém o nosso corpício em dia. Mas a gente também tem que ter disciplina. Não pode ser em extremo. Tudo na medida. Mas só que às vezes a gente vê a mídia, né? Ai, meu narizinho, eu quero trocar meu nariz. Eu vou lá, troco meu nariz, eu vou lá, troco minha orelha, sabe? É assim. Nós vamos colocando tudo que tiver na moda. Até virar um monstrinho, né? Porque quando a gente olha no espelho, assim, ai, não sou eu. Né? Não sou eu. Então, assim, eu estou fazendo um exemplo. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que fazer, não. Vocês são livres para fazer, vocês são livres para escolher. Para isso que nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós fomos feitos simples e ignorantes, porém, nós temos uma inteligência que nós podemos, todos nós somos inteligentes, nós podemos desenvolver muito mais essa inteligência, colocando coisas bonitas, coisas boas, né? Nós não viemos aqui para ser feio, não viemos para ser pobres, miseráveis. Nós nascemos para ser bonitos e ricos. Agora vai depender de cada um, do esforço de cada um, da vontade de cada um. Até a saúde depende da nossa vontade. Até a saúde. Porque às vezes a gente fala assim, eu não gosto do jeito que eu sou, eu não gosto disso, não gosto daquilo outro. Gente, você não gosta de nada. O que acontece com o teu corpo? Você vai murchando. Você vai procurando doenças. E para tirar essas doenças é duro, né? Porque assim, quando ela está longe da gente é legal. Mas quando ela chega perto da gente, é mais difícil de tirar. Porque quando a gente traz a doença para o nosso corpo, a gente não traz só a doença, a gente traz irmãozinhos doentes também. E que traz essa doença para dentro da nossa casa. E aí adoece o corpo físico e adoece a casa também. E aí quando ele fala assim, que a gente mergulha nesse sepulcro de ouro, por quê? Eu quero dinheiro, eu quero posição. Eu estudei tanto, eu quero passar naquele concurso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Tudo bem, faz parte, vocês têm que estudar, nós temos que ser ricos, temos que ser bonitos. Temos não, podemos ser ricos, podemos ser bonitos, mas tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Porque esse desequilíbrio traz doenças físicas e traz doenças morais. Quer ver a doença moral? O meu vizinho tem um carro bonito. Ele trabalhou.
Eu não estudei. Era para estudar, eu não estudei. Eu ganhei um cargo bom na firma, mas eu não zelei. Eu ia quando eu queria, entrava a hora que eu quisesse, eu brigava com os meus companheiros de trabalho, então fazia tudo isso. Mas eu estou de olho no carro do vizinho. E eu não consigo. Eu vou lá, eu tento, eu não consigo. E aí o que eu começo a fazer? A me maldizer. Mas, gente, ele não tem sorte. Ele não teve sorte. Quando você estava dormindo, ele de manhã saía cedo para trabalhar. E quando você voltava para dormir de novo, ele estava na escola estudando. Então é o esforço, é o esforço. E o que você está adquirindo com o olhar do carro do vizinho? A inveja. Um atributo não muito bom. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente quer. Nem tudo o que a gente quer é pra gente. De repente, você ainda precisa se autodisciplinar. Você ainda precisa se autoconhecer. Para depois você adquirir aquilo que realmente você precisa. E a gente só consegue as coisas que a gente precisa. A gente prestar atenção, o universo é bondoso. Ele é rico. E se você souber aproveitar o seu tempo, estudando, trabalhando, você tem tudo isso. Mas tem uma hora que o universo fala assim, não é que ele fala assim, qual foi o propósito que você veio aqui no planeta Terra? Você veio para trabalhar, a minerar, como se diz, a juntar tesouros, né? Aí eu viajo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu vivo a vida, deixa a vida me levar, eu vou levando a vida. Né? Chega uma hora que o universo cobra. De que maneira que ele cobra? Numa doença, numa perda de um filho, uma perda de um companheiro, o companheiro achou melhor procurar outra companheira, ou filho na escola, abraçado pelos traficantes, porque às vezes a gente vai levando essas vidas, a gente não esquece de ver os entes queridos da nossa volta. Eu quero trabalhar, eu quero ganhar, eu quero amigar tesouro, e eu esqueço de dar atenção ao tesouro mais rico do meu lado, que é o meu filho, minha família, minha mulher, meu esposo, minha esposa. E isso, gente, é crescer, é evoluir. De repente você quer se livrar dessa família, você quer se livrar desse filho, e é com esse filho que você vai aprender a crescer. É com esse filho que você vai aprender a amar. Às vezes você se sente numa família como se fosse um peixinho fora d'água, né? Eu não faço parte dessa família. Meu Deus, como é que eu vim parar nessa família? Ah, a minha filha, ela tem... Quando era menor, agora não, que ela já tem a compreensão disso. Ela falava assim, meu Deus, ela era bem bebezinho, ela tinha vontade de morrer. Ela falava para mim que ela não queria viver. Eu não entendia muito bem também, mas eu sempre falava assim, ai, que besteira, né? Aí já ia brincar com ela e tal. Mas é que as irmãs delas as minhas outras filhas, são bem barulhentas. E ela gosta do silêncio, sabe? Ela gosta da paz, da tranquilidade, e as outras eram bem barulhentinhas. E ela se sentia mal dentro da família, né? Mas ela não veio à toa. Ela veio pela intolerância dela. Ela veio aprender a ser tolerante. No meio daquele barulho todo, no meio daquela bagunça toda, era ali que ela ia aprender a ser tolerante. Ou vocês acham que a gente aprende na lição na vida, no marasmo?
Não, tem que ter alguma coisa, né? Mas eu digo assim, nem sempre a gente aprende com a dor. A dor, que a gente sempre fala assim, ai, quem não aprende com amor, aprende com a dor. É, mas eu prefiro com amor. Porque assim, a dor só vai bater mesmo quando a gente é rebelde. Quando a gente é rebelde, porque às vezes tem tudo ali para a gente olhar, tem tudo, tem todas as dicas ali, mas a gente não olha do lado. E aí, para você acordar, vem a dor. Mas a dor não é preciso vir para você crescer. Uma outra coisa que a gente esquece aqui na casa espírita, né? A gente sempre pede assim, ser caridoso com os outros, né? Ver a dor dos outros. Quando a gente tem a dor, a gente exige a caridade. Que você olhe pela minha dor, que você ore por mim. Legal. Legal. Mas a caridade não pode ser exigida. A caridade tem que ser dada. A caridade tem que ser sentida, né? E dentro desse contexto da evolução, que nós estamos falando aqui, a caridade é uma evolução. Aí Emmanuel continua. Aprenda a participar das lutas coletivas, sai do dia de ti mesmo, busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanize na esfera do seu próprio ser, do seu próprio eu. Semana passada, não, mês passado, quando foi que teve reunião aqui da... Há 2 semanas, então, mais ou menos 2 semanas, tinha um letreiro ali, convidando toda a comunidade a participar da reunião, que o postinho de saúde vinha dar o relatório do acontecimento que estava acontecendo aqui. Em consulta, hora, Dona Júlia estava aqui, né, Dona Júlia? Como fazer para melhorar, né? É política, gente, mas é uma política que a gente usa, né? Aí nós viemos abrir a casa, porque a Anice cedeu a casa, eles ficaram felizes, né? Porque ninguém abriu a casa, nós abrimos a casa, porque afinal de contas nós somos espíritas, mas nós precisamos participar da política também. Não é necessariamente eu colocar a goela abaixo o meu candidato, mas eu tenho que saber votar. E esse pessoal veio aqui. Gente, é decepcionante. Não tinha 30 pessoas. Como que você pode falar que seu governo é uma porcaria? Como você pode falar que a sua saúde é uma porcaria? Não pode. Porque eles vieram aqui discutir com a gente, pegar as nossas opiniões e levar no Congresso. Não tinha ninguém para fazer isso. 30 pessoas num bairro como esse. Tá vendo como a gente precisa aprender muito? Né? A gente precisa aprender muito. E eles já pediam para a gente trazer as nossas semi-soluções, né? Qual é o problema que a senhora tem para ir marcar consulta? Qual é o problema que tem para fazer os exames? Está demorando muito o exame? O que a gente pode fazer? Sabe, tinha até uma árvorezinha aqui que a gente colocava, mas a árvorezinha estava peladinha. Tinha poucas folhinhas. Então, gente, mas poderia ser melhor. O que nós estamos buscando para a nossa vida? Se a gente não busca coisa boa, como que a gente quer exigir dos outros coisas boas?
Agora eu vou falar aqui da nossa salinha das crianças de evangelização. A salinha da evangelização, é tão difícil a gente achar pessoas para ficar lá. Não é porque as nossas crianças são ruins, eu não sei, mas eles falam assim, eu não tenho paciência. Mas o seu filhinho está lá. Mas eu fico com ele o dia inteiro. Mentira. Ele vem para casa só para dormir. Porque você trabalha o dia todo, ele fica fora, ele fica numa escola, depois ele vai para outra escola, depois você vai lá, vai recolhê-lo, dar banho e depois ele vai dormir. Então, gente, 40 minutos na salinha. 40 minutos para a gente observar como nós estamos criando os nossos filhos. 40 minutos para a gente observar o que ele faz de gostoso. E é bonito, gente, é bonito, porque quando a gente entra ali na salinha, sabe, tem aqueles painéis, como respeitar os animais, aquele colorido, sabe, eles interagem com a gente. Eles são barulhentos? São, mas e daí? São crianças, são jovens, cheios de energia. E é ali que a gente vê as más tendências dos nossos filhos, que a gente pode corrigir. Não passar para o professor. O professor, você vai lá para a reunião para saber como ele está agindo, porque a educação é em casa. É chamar ele para a vida, conversar. Se ele é muito afoito, conversa, dê atividades para ele, faça atividade junto com ele. Sabe? Não precisa dar remédio nenhum, não. O remédio deixa ele bitolado, tadinho. Sabe, um joguinho, um quebra-cabeça, que faz ele pensar, faz ele raciocinar. Mas ele não para, então, deixa ele correr bastante, depois manda ele vir fazer. Ele vai fazer. Então, estar mais atento com a vida, gente. Estar mais atento com a vida. Despertar e viver com todos, para todos. Porque ninguém respira tão somente para si em qualquer parte do universo. Somos usufruários do esforço e sacrifício de milhões de existências. Tudo que a gente tem aqui, irmãozinhos vieram trazer para nós. E nós vivemos em outras vidas, descansamos, viemos procurar novamente. Nada é por acaso, é tudo em conjunto. E se a gente quer alguma coisa melhor, mais bonita, um mundo melhor, a gente tem que batalhar por um mundo melhor. Não é botar essa responsabilidade no irmão mais velho, na babá, no professor. Não, é a gente arregaçar as mangas e ir à luta. Se você quer uma casa bonita, trabalhe, mas com limite. Lembrando que você pode ter a casa bonita e não ter ninguém para morar com você. Então tem que ter limite. Você quer o carro do ano? Trabalhe, compre o carro do ano. Mas procura saber primeiro se você sabe dirigir bem, se você está educado, né? Então, cedamos algo de nós. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelos muitos outros que fazem por nós. Recordamos desse ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, se tratando da jornada espiritual, deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Legal essa passagem, né? Ela é terrível, assim, para a gente pensar assim, se a gente pensar a fundo. Meu Deus, como nós somos tão espíritos brutais, né? Porque, meu Deus, olha, ele trouxe tudo para nós. E ainda a gente tem o reconforto da reencarnação. Nós temos o conforto
de encontrar os nossos entes queridos. Não precisa morrer não, viu, gente? Vocês podem também encontrar os seus entes queridos no sonho. Eu vou dar uma dica para vocês. É assim. Não é com revolta. Não é com revolta. É com amor. Não é com tristeza. É com alegria. É com choro da saudade. Um dia desse eu estava falando com as minhas filhas. Como é gostoso lembrar de uma pessoa que foi. Como é gostoso deixar a saudade para os nossos familiares. De coisas boas. Meu marido era muito rebelde. Ele já está no mundo espiritual. Ele era muito rebelde. E ele era uma pessoa bonita. Tinha uns olhos tremendamente azuis. E ele não gostava de tomar sol, porque ele era muito branquinho. E ele precisava tomar sol. Então, de manhã, ele sentado na cadeira, na frente do quarto dele, e eu na cozinha lavando a louça, aquele céu maravilhoso, eu falava assim: Carlos, vem tomar sol. Ele falou: imagina, vou tomar sol coisa nenhuma. E eu lavando a louça insistia: vem tomar um solzinho. Você já olhou o céu, como o céu está azul? Sim, mulher, já vi o céu. Você já foi no espelho olhar os seus olhos? Vou ficar na frente olhando o meu olho, mulher? Sim, mas se você for lá e olhar os seus olhos, o céu perde pela cor do brilho do teu olho. Aí ele falava assim: meu Deus, só na cabeça da minha mulher. Mas ele pegava a cadeira e ia sentar no sol. E ali eu ficava horas e horas conversando com ele. Ele botava a cadeirinha na sombra, porque ele era muito branquinho, né? Não podia tomar muito sol. Mas olha que lembrança gostosa. De uma rebeldia, a gente passava a conversar. Olha que gostoso. E não é gostoso a gente orar pelo ente querido que já está no lar espiritual, lembrando, tendo essas recordações maravilhosas? Então, gente, vamos pensar. O que a gente está buscando? Porque essa vida é rapidinho. E tudo que você colher agora, lá no mundo espiritual, você também vai recolher, tá? Não pensa que você vai lá, fez o que fez aqui, chega lá santinho. Não chega, não. Dá trabalho para as meninas que doutrinam esses espíritos que vêm. Dá trabalho. Então, vamos começar a trabalhar agora, tá? Vamos ser leves. Vamos conhecer a nós mesmos, né? Vamos orar, agradecer de verdade. Não é, não. Respirar, se acalmar, olhar a natureza e agradecer mesmo a natureza, agradecer o ente querido brabo que tu tem do lado, sabe? Agradecer a casa que você tem, não é do jeito que você quer, mas você tem a casa, você tem o seu carrinho. Trabalha para melhorar, claro, mas agradeça em primeiro lugar. E aí a Joana de Ângeles nos diz assim: agradece a Deus a tua existência, louva-o através de uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos, dignificai-o, sendo-lhe um servidor devotado e fiel. Apresentai-o à humanidade, tornando-te o exemplo de um amigo, irmão e em todas as circunstâncias. Glorifica-o trabalhando pelo bem do teu irmão em humanidade. Respeita-o e obedecem às sombras da lei, às soberanas leis que governam a vida. Reconhece-o em tudo e em todos, mediante a vida feliz, na tua condição de filhos amados. Olha que legal, né? Com toda essa rebeldia, Papai do Céu nos acha um filho amado. E aí, gente, eu queria passar para vocês uma música
eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho na letra. Ela é legendada, mas que vocês refletissem um pouquinho. Essa música me lembra o meu pai. O meu pai era músico. Eu também aprendi música. E ele tinha essa voz macia, sabe? Ele tinha esse encanto. Então, para vocês, eu recomendo, quando vocês estiverem bravos, quando vocês estiverem danados da vida, porque a vida deixa a gente assim meio tribulado, coloque uma boa música. Vá ler um bom livro. Pega o cobertorzinho, vá dormir. Sabe? Pega o Luluzinho, põe ele sentadinho ali na cadeirinha, vá ler para ele, porque ele escuta, ele gosta. Tá? Então, muita paz a vocês. E escutem a música e reflitam. Ai. Wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stony seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be. Obrigada, Edu. Obrigada, gente.